Agora no Informe Região, tudo sobre a despedida emocionante dos jogadores da Chapecoense, mortos em um acidente aéreo na semana passada. A união dos torcedores, o velório coletivo, a despedida dos heróis e a força da torcida que deseja remontar o time o mais rápido possível. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana. Política. Presidente da Câmara de Vereadores de Criciúma anuncia medidas para redução de gastos para 2017. E ainda inicia hoje a primeira jornada Guido contra o Câncer Infanto-Juvenil. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, segunda-feira, 5 de dezembro de 2016. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Milhares de torcedores enfrentaram a forte chuva que caiu em Chapecó para ir até a Arena Condá, casa da Associação Chapecoense de Futebol, para a despedida aos mortos na queda do avião na Colômbia. Um funeral coletivo foi preparado no estádio. Chuva forte e uma marcha silenciosa de milhares de torcedores em luto. Famílias inteiras se dirigiram na manhã deste sábado à Arena Condá para a despedida aos mortos na queda do avião da Lamia na última segunda-feira. A cidade de Chapecó preparou um funeral coletivo para jogadores, dirigentes e equipe técnica da Associação Chapecoense de Futebol, além dos jornalistas que viajavam com o grupo e também perderam a vida na tragédia. O clima era de tristeza à espera dos corpos de 50 vítimas. O time, que teve uma campanha espetacular na Copa Sul-Americana, seguia para a Colômbia, onde enfrentaria o Atlético Nacional na partida de ida da final da competição. O avião da Lamia caiu nas montanhas de Medellín depois de partir de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. 71 pessoas morreram na pior tragédia do futebol mundial. Os corpos de outros brasileiros seguiram para seus estados de origem. 6 pessoas sobreviveram ao acidente, incluindo um jornalista brasileiro e 3 jogadores da Chapecoense. Chapecó recebeu neste sábado os corpos de seus jogadores de futebol mortos em um acidente aéreo em Medellín. Um funeral coletivo para os atletas, dirigentes do clube e membros da imprensa foi organizado na cidade catarinense. 2 Hércules 130 da Força Aérea Brasileira pousaram nesta manhã em Chapecó, trazendo os corpos de 50 vítimas da tragédia com o avião da Lamia. Os caixões começaram a ser retirados das aeronaves com escoltas militares sob os aplausos dos parentes das vítimas. O presidente Michel Temer, o governador de Santa Catarina e o prefeito de Chapecó são algumas das autoridades que participaram da cerimônia. Corpos de membros da imprensa que também morreram na tragédia foram levados para outras cidades como Rio e São Paulo. Os caixões com os corpos dos jogadores, dirigentes e comissão técnica da Chapecoense, além de alguns jornalistas, vão ser velados por milhares de torcedores na Arena Condá. Após a cerimônia, as famílias poderão viajar com seus mortos para seus locais de origem, já que a maioria era de fora de Chapecó. O acidente ocorreu na noite de segunda-feira, quando o avião que transportava a equipe da Chapecoense caiu perto de Medellín. O time catarinense iria disputar o jogo de ida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional da Colômbia. E os corpos de 50 das vítimas da queda do avião na Colômbia chegaram no último sábado à Arena Condá, a casa da Associação Chapecoense, para um velório coletivo. Um dia de tristeza e homenagens na cidade catarinense. Depois de serem recebidos com honras militares no aeroporto, os corpos de 50 vítimas da queda do avião em Medellín chegaram à Arena Condá para um velório coletivo. A cerimônia reúne autoridades, familiares das vítimas e milhares de torcedores que lotaram as arquibancadas apesar da chuva torrencial em Chapecó. Entre as vítimas da tragédia estão jogadores, comissão técnica e dirigentes da Associação Chapecoense de Futebol, além de membros da imprensa que viajavam no mesmo avião.
O grupo seguia para Medellín, na Colômbia, onde o time catarinense enfrentaria o Nacional da Colômbia na partida de ida da final da Copa Sul-Americana. Apenas 6 pessoas sobreviveram à queda da aeronave, incluindo 3 jogadores da Chape e um jornalista brasileiro. Todos ainda estão internados em hospitais colombianos. Segundo os boletins médicos mais recentes, eles se recuperam bem e, no momento, não apresentam risco de morte. Bom, e em meio ao sofrimento com a perda da maioria dos jogadores e de integrantes da comissão técnica, torcedores da Chapecoense que compareceram à Arena Condá para a cerimônia de despedida dizem acreditar em um recomeço. A Arena Condá em Chapecó ficou pequena para receber tantas pessoas que queriam se despedir de seus ídolos. As tendas erguidas com estruturas metálicas na grama do estádio só puderam entrar 2.000 pessoas, entre familiares e amigos das vítimas. Autoridades como o presidente da República, Michel Temer, e o presidente da FIFA, Gianni Infantino, compareceram. O craque Neymar, do Barcelona, enviou uma mensagem que foi transmitida em um telão. Em meio a tanta gente importante, o pequeno índio Carlinhos, mascote da equipe catarinense, também se destacou. O menino é visto por muitos como o símbolo do futuro da Chapecoense. O clube foi fundado há 43 anos e há 5 teve uma ascensão surpreendente, que acabou sendo interrompida de forma brutal. Mas, se depender dos torcedores, a Chape vai dar a volta por cima. Em 5 anos a gente levantou o time e agora tem essa decepção tão grande. Mas nós vamos erguer de novo esse time com eles lá em cima, torcendo para nós e dando força, nós vamos levantar o time de novo. A gente já mostrou para o mundo inteiro que não é fraca, apesar de perder quase o time inteiro, nós temos força para subir, para recomeçar. Imagens das vítimas foram carregadas no gramado e a cada nome anunciado se seguiu uma salva de palmas. A torcida agora reúne forças para seguir em frente, mas sem jamais esquecer os heróis que partiram. A seguir, Michel Temer, presidente da República, marcou presença no velório dos jogadores da Chapecoense. Hoje é segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região. Amanhã, terça-feira, o sol predominará em meio às nuvens. As temperaturas irão variar entre 16 e 24 graus. Na quarta-feira, o dia apresentará sol com períodos de pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 16 graus e a máxima de 27. Na quinta-feira, o período volta a ficar encoberto e com chuva. A temperatura mínima será de 18 graus e a máxima de 22. Mesmo cenário para sexta-feira, encoberto e com chuva. A mínima ficará na casa dos 17 graus e a máxima na casa dos 21 graus. O presidente Michel Temer participou do velório da delegação da Chapecoense vítima de acidente aéreo na última terça-feira na Colômbia. Em entrevista à imprensa, Temer afirmou que a comoção nacional pelas vítimas do acidente revela a unidade do povo brasileiro neste momento de tristeza para o país. O presidente Michel Temer chegou cedo ao aeroporto de Chapecó para recepcionar os corpos das vítimas do acidente aéreo na Colômbia. Por volta das 9h30, o primeiro avião da Força Aérea Brasileira pousou e o segundo veio logo em seguida. Um a um, os 50 caixões foram sendo retirados com honras militares. Temer destacou a união de esforços para enfrentar o acontecimento. Eu quero dizer que a União Federal se uniu ao governo de Santa Catarina, à prefeitura de Chapecó e à Colômbia. Estou aqui ao lado do embaixador do Colômbia no Brasil para prestar uma última homenagem aos falecidos neste trágico acontecimento. Foi um acontecimento, como vocês sabem, que abalou o país, abalou o mundo, não é?
até correspondentes internacionais aqui acompanhando este fato, mas, na verdade, quando eu vejo, há pouco alguém me dizia que esta chuva que está acontecendo aqui deve ser São Pedro chorando pela morte dos jogadores. Durante quase 3 horas, a Arena Condá foi palco de homenagens às vítimas do acidente. Nem a chuva intensa que caiu durante todo o velório afastou os torcedores do último adeus ao time de Chapecó. Das 71 vítimas fatais, 50 foram veladas no estádio. Enquanto esperavam o cortejo, os torcedores cantavam hinos, demonstrando o carinho pelo time. Quando os caixões começaram a entrar no gramado, o silêncio tomou conta da arena. 20 crianças da escolinha de base da Chapecoense levaram as bandeiras do Brasil, da Colômbia, de Santa Catarina, Chapecó e da Chapecoense. Funcionários do time entraram em campo com balões brancos e a cada nome de vítima lido pelo locutor, um balão era solto. Flores e uma camiseta foram entregues aos parentes das vítimas. O bispo de Chapecó leu uma mensagem enviada pelo Papa Francisco. Consternado pela trágica notícia do acidente aéreo na Colômbia, que causou numerosas vítimas do Brasil, o Papa Francisco pede a Vossa Eminência que transmita suas condolências e sua participação na dor de todos os enlutados. Ao mesmo tempo que encomenda a Deus, Pai de misericórdia, os falecidos, o Santo Padre pede ao céu conforto e restabelecimento para os sobreviventes, coragem e a consolação da esperança cristã para todos os atingidos pela tragédia, e envia a quantos estão em sofrimento e procuram remediá-lo uma propiciadora bênção apostólica. A cerimônia foi registrada por mais de 900 jornalistas de 15 países. O presidente da FIFA também deixou uma mensagem aos chapecoenses. Estamos todos do vosso lado. A FIFA está do vosso lado e não somente hoje. Nós estaremos sempre do vosso lado. Força Chape, eternos campeões, somos todos brasileiros, somos todos chapecoenses. Um grande abraço e muita força a todos. Obrigado. Com uma salva de tiros, o velório chegou ao fim, num sábado que vai ficar marcado pela tristeza e pela saudade. A seguir, presidente da Câmara de Vereadores de Criciúma anuncia medidas para a redução de gastos para 2017. Daniel Freitas, presidente da Câmara de Vereadores de Criciúma, confirmou que irá estudar medidas para conter os gastos no Parlamento criciumense em 2017. Entre um dos casos apontados pelo Observatório Social estava a situação em particular de 2 trabalhadores que recebiam acima do teto salarial. Essa situação já estava na Justiça há longos anos para que uma redução pudesse acontecer.
existia uma ação já há muito tempo tramitando, essa ação foi julgada e, enfim, chegou na Câmara de Vereadores. Até o presente momento, a Câmara não havia sido notificada, chegou na sexta-feira, às 14 horas, e no mesmo dia, às 3 horas da tarde, eu já protocolei aqui na casa uma decisão da redução desses salários ao teto do prefeito. Então, a partir de dezembro, ambos os servidores vão receber os seus salários de acordo com o teto do prefeito. Os vereadores se reuniram e estudaram as medidas propostas pelo observatório e acreditam que algumas mudanças podem sim ser feitas para reduzir os gastos do legislativo. No entanto, qualquer decisão deve acontecer somente no ano que vem. O observatório ele fez algumas sugestões de diminuição desde cargos comissionados até cargos efetivos, a suspensão do plano de carreira imediata dos nossos servidores efetivos da casa. Isso eu estaria infringindo numa lei vigente, então eu não posso ir contra uma lei nesse momento. Então, há de se fazer um estudo da melhor forma de atender alguns pedidos. Talvez aí o próximo presidente tenha esse desafio, atender alguns pedidos ou todos, aí tem que ver o que vai ser possível sem prejudicar o funcionamento do Poder Legislativo. Esse é o grande desafio. O presidente da Casa Legislativa, pelo período de 1 ano, Daniel Freitas, vê algumas alternativas que poderiam reduzir ainda mais as contas. A nossa Câmara, comparada com as outras, ela é enxuta. O que pesa mais é a folha de pagamento do pessoal e aquela questão do plano de carreira. Então, mesmo que nós façamos outros cortes, né, no funcionamento da casa, seja na TV, seja em outros locais que geram um certo custo para a Câmara, o grosso, que é a folha de pagamento, não vai diminuir. Então, é preciso fazer uma análise e ver alguma alternativa para que a nossa Câmara possa trabalhar, pelo menos que ela se mantenha nesse nível e não aumente gradativamente como vem acontecendo. Inicia hoje a primeira jornada Guido contra o câncer infanto-juvenil. A jornalista Morgana Salvador nos traz mais informações. E já está acontecendo a primeira jornada Guido contra o câncer infanto-juvenil. E quem está aqui com nós é o Paulo, que vai nos trazer mais informações sobre esse evento, né, seu Paulo? Qual é o objetivo, então, desse encontro, né? Sim, a gente quer chamar a atenção da população ao diagnóstico precoce, né? Hoje a instituição ela atende, trata os casos já instalados com a doença em si, mas a gente também se preocupa no diagnóstico precoce, onde as pessoas podem chamar a atenção do vizinho se vê algo estranho com o filho, do seu próprio filho em si, porque o diagnóstico precoce ele ajuda em muito o tratamento, ele ameniza muita coisa, ele ameniza o dispêndio da instituição, de recursos do lado do governo também, do SUS em si, e da própria criança, né? O tratamento se torna menos doloroso para os pais, com uma esperança muito maior em relação à cura do seu filho. E qual é a programação, né, para esse grande momento? Olha, o Guido ele já deu a partida da primeira jornada com a Caminhada Dourada que realizamos no dia 27 de novembro, saindo aqui da casa até o Parque das Nações. Estaremos realizando amanhã, dia 6 de 12, às 19h30, na ASIC, uma grande palestra com o Hélito Nogueira. O Hélito Nogueira ele é o fundador dos Doutores da Alegria, uma palestra imperdível, tudo relacionado a visitas com crianças com câncer, outras enfermidades, enfim. Ele tem uma história muito linda para contar. E o Guido, graças a Deus, com o apoio dos nossos conselheiros, conseguimos trazer ele para que fizesse essa palestra, sendo parte da jornada da instituição. Bom, e, seu Paulo, a gente não pode deixar de reforçar sempre sobre a ajuda, né? Como a população pode acabar ajudando o Guido. O Guido tem várias campanhas, inclusive para adquirir essa casa onde já é a sede do Guido. Então, eu queria que deixasse esse espaço aberto para o senhor fazer novamente esse convite para a população poder realmente ajudar a Casa Guido. Sim, o Guido ele precisa da ajuda constante, né? Não é ajudou hoje, amanhã o Guido já está pronto. Não, o Guido ele tem as necessidades que elas vêm aumentando. Os nossos casos, já falando do diagnóstico, os casos estão progredindo semana a semana, está entrando novos casos na instituição. Precisamos de recursos, sim, para manutenção, para o atendimento às famílias, às crianças, no que tange a parte de medicamentos, exames, consulta, além da parte de alimentação, tanto na instituição quanto que é o destinado às famílias.
E temos também o que foi lançado, o nosso projeto ousado, mas um sonho da instituição, que a Casa Guido não tem a sua casa. Então nós temos esse projeto da aquisição da casa. E está aí lançado o projeto, está na rua, as pessoas já estão colaborando, mas nós precisamos da soma, que se some a isso muitas e muitas doações para que a gente consiga atingir esse objetivo. Ele é um sonho ousado, um valor que se parece grande, mas assim, olha, um pouquinho de cada um a gente conseguirá isso e deixaremos para nossas crianças um local próprio, um local que fica nas proximidades aqui do Hospital São José, que vem muito a ajudar, por exemplo, um pai ou uma mãe que está internado, precisa vir até a instituição, 5 minutinhos ele está aqui, já está lá de volta, e daqui para ir até o hospital fazer o tratamento também não é diferente. Então, eu peço às pessoas, entrem no site guido.org.br/Casa Guido, ali tem um termômetro, onde a instituição tem a preocupação da transparência de tudo que a gente recebe das pessoas. Ali temos o termômetro da casa, já temos o nosso novo site, já que entrou no ar agora, que é o www.guido.org.br, e convido as pessoas a virem até a instituição nos visitar, virem aqui receber um abraço, dar um abraço, trocar uma palavrinha com o pai, com a criança, ou com um voluntário, ou um funcionário da instituição. A gente fica muito grato quando a gente recebe uma visita aqui em nossa casa. Muito obrigada, Paulo, pelas informações. Está aí uma ótima oportunidade de fazer a solidariedade nesse Natal, né? Quem sabe ajudando quem mais precisa, e a Casa Guido, claro, que é um desses casos. Morgana Salvador para o Informe Região. E o Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir.